Nós cremos no lava-pés. O costume de lavar os pés era antigo, sendo as sandálias de couro o único tipo de calçado usado naquelas estradas empoeiradas. Imagine como ficavam os pés dos viajantes. Lavar os pés era demonstração de boas-vindas ao visitante. Esse costume, bastante conhecido e praticado nos dias de Jesus, era realizado pelos escravos menos qualificados da casa. O anfitrião, embora não lavasse os pés dos visitantes, geralmente era quem tomava as providências nesse sentido. Na realidade, por ser um trabalho humilhante, ninguém estava disposto a fazê-lo voluntariamente. Jesus sabia que era chegada a hora de despedir-se de seus discípulos, mas sabia também que no coração deles havia o sentimento de competição. Há pouco haviam discutido para saber quem dentre eles era o maior. Não poderiam continuar assim para o seu bem e para o futuro da igreja. Ao invés de ensinar com palavras para dissuadi-los do espírito competitivo, Jesus lhes ministrou uma aula que jamais seria esquecida por eles. Devido aos recursos usados pelo mestre, eles puderam ouvi-lo, ver o que ele fez e depois experimentar na prática o que haviam aprendido. O grande ensino do lava-pés é a humildade. Alguém disse bem que humildade não é pensar em si mesmo como alguém inferior. Antes, a verdadeira humildade é esquecer-se a si mesmo. Jesus ensinou que para superar a crise relacional presente e futura era preciso humildade. Ele tomou a iniciativa e demonstrou humildade, fazendo o serviço mais humilhante, o trabalho dos escravos inferiores. Lá estava a vasilha com água, a bacia, a toalha, porém ninguém tomou a iniciativa de lavar os pés de Jesus e dos demais companheiros. Naquele cenáculo não havia nenhum escravo. Pedir a um dos discípulos para lavar os pés dos outros poderia parecer um insulto. Então, Jesus tirou sua túnica, cingiu-se com uma toalha de linho, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. A demonstração de humildade mais uma vez começaria com ele mesmo. Sendo Senhor de tudo, Jesus se fez escravo de todos. Sendo superior a todos, assumiu a postura de servo humilde. Dispôs-se a fazer o que ninguém queria fazer. No entanto, Pedro, impulsivo como sempre, não entendendo a lição, afirmou: "Nunca me lavarás os pés." Ao que Jesus respondeu: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." O termo grego traduzido como parte é meros e tem o sentido de participação ou porção de algo. Sem essa prática, Pedro não teria participação com Cristo. Depois de ter lavado os pés de seus seguidores, Jesus tirou as lições necessárias e ordenou-lhes que também lavassem os pés uns dos outros, acrescentando: "Eu vos dei o exemplo para que, assim como eu vos fiz, façais vós também." Aquele que é a palavra ordenou essa prática. Por isso, cremos que o lava-pés é uma ordenança de Cristo, a sua igreja, e deve ser praticado por todos os cristãos. A arrogância é uma das características da sociedade atual. Ao praticar o lava-pés, o crente é levado a relembrar a necessidade de viver humildemente e de ser servo dos demais. A lição da humildade é muito atual e necessária. A igreja precisa dela desesperadamente.